Olá a todos, eu sou o Diego Reis. Vamos agora para a resolução da lista 6 sobre os dicionários, né? Vou ler aqui com vocês rápido o exercício 1. O H. purnis é um gênero de ave psittaciformes que possui 9 espécies. Dependendo da localização geográfica, poderão ser dados alguns nomes comuns, tais como inseparáveis ou aves do amor, sendo que em Portugal não tem nome comum, apenas é utilizado o nome científico. Foram descobertos em 1793 no sudoeste da África. São aves barulhentas e ativas em liberdade e cativeiro, sendo dadas a demonstração de afeto para os membros da sua espécie e eventualmente donos humanos. Aqui tem as espécies, 3 entradas. Um biólogo deseja selecionar uma das 9 espécies de H. purnis para atualizar o sistema com a quantidade de aves daquela espécie que nasceu e a quantidade de aves da mesma espécie que faleceram na reserva. Sendo assim, os valores de entrada devem ser: primeiramente, a gente tem o número inteiro de 1 a 9, referente a uma das 9 espécies, né? O número inteiro referente ao número de nascimentos e o número inteiro referente ao número de falecimentos. Aqui tem os registros, né? O biólogo tem registro de várias aves e decidiu atualizar os dados da espécie de H. purnis na reserva natural na qual trabalha. Ele recebeu a quantidade de espécies de H. purnis que nasceram e a quantidade de H. purnis que faleceram. Abaixo está o dicionário que armazena os dados da espécie H. purnis. Ajuda o biólogo a atualizar os dados de uma das 9 espécies. E aqui a gente tem os dados do dicionário, né? Já tem os dados que ela já tem. Aqui tem um exemplo disso aí, né? Ele pede para informar o ID, a quantidade de nascidos, a quantidade de falecidos e o registro. Mas, primeiramente eu vou só copiar esse dicionário aqui, que é o dicionário de entrada, né? Vocês podem tentar rodar aqui, que vocês vão ver que vai rodar. Aí ele pede para você informar o ID da espécie e ele disse que é um inteiro, né, de 1 a 9. Então vamos lá. O ID vai ser um inteiro, né? Aqui. E esse aqui vai ser o texto. Vai informar o ID de 1 a 9. Inclusive eu posso separar aqui em outra célula, tá? Eu posso aqui deixar só o dicionário e aqui na de baixo eu vou colocar o restante do código. Pronto. Aí aqui ele já vai pedir um inteiro, né? Se eu botar para rodar, botar assim, pronto. A gente está vendo que está funcionando. Aí informe a quantidade de H. purnis. Aí aqui ele diz o nome da espécie que ele escolheu, né? Nascidos. Então vamos fazer o seguinte. Agora que a gente já tem o ID que a gente quer, a espécie vai ser igual ao H. purnis, que é o nosso dicionário aqui, ó. Aí o que é que eu quero? Eu quero saber qual é a espécie, né? Aí eu venho aqui e venho em reserva. Aqui. Inclusive, deixa eu só mostrar para vocês o que acontece quando eu boto só isso aqui. Qual o retorno que eu tenho, né? Eu vou buscar somente a reserva. Agora, se vocês vão ver, dentro da reserva tem várias espécies, né? Então, eu vou colocar aqui espécies, só para mostrar para vocês o que acontece. Porque aqui tem acento, desculpa. Espécies. Tem que ser do jeito que está lá no dicionário. Aqui está escrito com acento, então tem que botar o acento também. Deixa eu dar um zoom até. Aí agora ele retorna isso aqui, ó, que é o que está dentro de reserva e o que está dentro de espécies, né? Aqui. Aí eu vim em reserva, vim em espécies e retornou isso aqui. Aí se eu quiser o primeiro elemento, eu posso fazer isso aqui, o 2. Se eu quiser o segundo elemento, eu não posso. Porque a chave é um string, vocês estão vendo, a chave é um texto, não é um número. Então o que é que eu faço aqui? Eu converto isso aqui para texto. Aqui, ó. str2. Agora ele me retornou o nome da segunda espécie que está lá, aqui. O Personatus. Se eu colocasse 4, por exemplo, ele vai retornar Lilianae aqui. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai
a espécie que a gente quer, na verdade, vai ser isso aqui, né? Vou dar Ctrl C aqui. Só que em vez desse 4 aqui, vai ser simplesmente o ID, né? Assim, deixa eu até botar para printar aqui a espécie. Como eu tô no Colab, ele vai printar automaticamente, né? Mas se vocês não tivessem, vocês provavelmente teriam que fazer um negócio assim. Pronto. Só para mostrar para vocês que eu realmente tô pegando o ID que eu tô botando. Se eu botar o ID 6, ele vai me retornar o cano, né? Que é o que tá aqui. Pronto. Parte do problema já foi solucionado. Aí agora eu vou colocar aqui o número de nascidos, né? Ele me disse que é o inteiro. Vocês podem fazer isso em 2 linhas, mas aqui eu quero fazer em uma só. Na verdade não, na verdade eu vou fazer isso aqui em 2 linhas mesmo, só para ficar mais organizado. Eu vou colocar o meu texto, né, que ele falou ali, ó. Informe a quantidade de, aí ele diz a espécie, né, de nascido. Pronto. Só que aqui, né, eu substituo esse aqui pelo nome da espécie que eu peguei, né. Então aqui vai ser, vou na verdade botar o F aqui e formatar. Aqui vai ser um valor, né, então eu vou botar aqui entre as chaves, vai ser espécie. E aqui eu vou buscar o nome, assim. Pronto. Com aspas simples, né? Aqui. Vocês vão ver que já está funcionando, né? Se eu parar aqui a execução, vou botar para rodar de novo. Vou colocar o ID1 agora. Já buscou o nome da espécie que está no ID1, né? Aqui. Esse aqui. Pronto, já está dando certo. A mesma lógica aqui a gente vai aplicar para o número de falecidos, né? Número de mortos igual. Input. Vou botar o F de formatação e abrir as minhas aspas. Aí eu vou copiar o texto que está aqui em cima, informe a quantidade que faleceram. Na verdade eu vou só copiar esse aqui, que é mais fácil. Aqui faleceram. Lembrando que a entrada é o inteiro e aqui a gente não converteu ainda. Então vou botar aqui nascidos igual a int nascidos mortos igual a int, né? Porque ele disse que é o inteiro. Mortos. Pronto. Aí vai acontecer o quê? Eu simplesmente vou na quantidade e atualizar, né? Por exemplo, se eu pegar esse 8 aqui, eu quero pegar esse campo quantidade e atualizar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar espécie, o campo quantidade, já que agora eu estou dentro da espécie, né? Então eu posso acessar esse campo quantidade aqui. Vou botar mais igual nascidos. Eu quero adicionar quantos nasceram. Espécie quantidade, mesmo jeito, né? Menos igual mortos, né? Menos igual quer dizer que eu estou pegando esse valor e repetindo, né? Para quem não sabe. Isso aqui, né? É equivalente a isso aqui. Ele vai ser igual ao valor que está lá mais a quantidade de nascidos. Só que para não precisar repetir aqui, eu só botei o mais igual, né? O menos igual é a mesma lógica, só que aqui em vez de mais seria menos, né? Enfim. Aí eu vou e faço o seguinte. Eu vou dar um print, né? O registro de aves foi atualizado. Eu acredito que é isso que está escrito aqui. O registro de aves tal foi atualizado. Aí eu digo a quantidade de aves que tem lá. Vamos lá. Print. Aí aqui eu vou dar um F, né, de formatação. Aqui eu vou fechar as aspas. Registro de aves. Aí eu digo qual é a espécie, né? Aqui. Vou só copiar esse código aqui, porque já está fácil.
Aí aqui eu boto a quantidade, né? Aqui é um valor. Aí o que campo eu quero? Eu quero espécie. O campo é o quantidade. Pronto. Agora se tudo estiver dando certo, né? Eu vou colocar aqui o de teste, né? Que é 3, 4 nascidos, 2 faleceram. A gente tem que apresentar 14. 3, 4 nascidos, 2 faleceram. E agora o registro de aves dessa espécie foi atualizado e tem 14 aves. Iremos agora para a resolução do exercício 2, né? Vou ler aqui brevemente com vocês. O Estúdio Ghibli foi fundado em 1985 pelo Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, logo após o sucesso de Kaze no Tani no Nausicaa no ano anterior. O estúdio lançou seu primeiro filme, Tenku no Shiro Hafiuta, no ano seguinte. O logotipo da empresa é um Totoro, um personagem do filme Tonari no Totoro, lançado em 1988. Com exceção de 6 produções, todos os filmes do estúdio foram dirigidos pelo Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Toshio Suzuki, por sua vez, é o produtor da maioria deles. Em 2001, o Museu Ghibli, um museu dedicado a obras do estúdio, foi inaugurado. Mais informações vocês podem ler na fonte aqui na descrição. Na entrada ele pediu para informar os dados de no mínimo 4 filmes do estúdio Ghibli. Ele deu 4 aqui, mas vocês podem pesquisar sobre mais aqui se vocês tiverem curiosidade. Para o desenvolvimento, ele pediu para a gente criar um dicionário para cada filme do estúdio Ghibli, onde as chaves dos dicionários devem ser o título, o diretor e o ano. E ao terminar de preencher, armazene uma lista chamada Ghibli Filmes e imprima cada item da lista. Em seguida, imprima quais são os filmes que não foram dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Caso contrário, imprima a mensagem, só registro de filmes dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Então eu vou já pegar os 4 filmes aqui que já vem pronto, né? Vocês novamente podem procurar por mais. Vou colocar aqui o nome. Filme 1. Vou colocar aqui filme 2. Filme 3. E filme 4. Inclusive aqui, agora que eu vi, eu coloquei um espaço aqui. Isso aqui não é permitido. Beleza, esse aqui. Vou executar. Depois ele pediu pra gente criar uma lista, né, chamada Ghibli Filmes. Isso aqui vai ser uma lista. E eu vou colocar esses itens lá. Então eu vou criar uma lista vazia aqui. E agora eu só vou adicionar, né? Append filme. Deixa eu só copiar aqui, né? Aí eu vou adicionar os 4 filmes, né? Só para facilitar aqui. Aqui 1, 2, 3, 4. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês o que acontece, né? Se eu der print aqui nessa lista que eu criei, né? Vocês podem ver que ele vai printar os 4 itens. Pronto. Aí agora ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente imprima cada item da lista. Vocês podem printar desse jeito, né? Mas não fica muito organizado. Tem outro jeito de printar, né? Que eu vou fazer com for, né? For item em Ghibli Filmes, né? Vou dar contra o espaço, aí ele já mostra as opções do autocomplete, né? Vou printar o item, vocês vão ver que fica mais organizado para a exibição. Aqui. Pronto. E aqui ele também pediu para eu colocar isso aqui, ó. Os filmes foram catalogados aqui. Vou colocar aqui antes do for. Pronto. Aí agora, os filmes que não foram dirigidos pelo Hayao Miyazaki, que é o que a gente vai colocar, né, aqui. Então eu vou fazer um for aqui. Novamente. Aí eu vou fazer uma comparação. Se o item, né, que eu estou iterando a minha lista. Aí qual item qual o campo do item que eu quero buscar? Eu quero buscar o diretor. Então vai ser assim. Esse item ponto diretor.
não for o Hayao Miyazaki, aí eu vou pedir para ele printar o item. Ele só vai printar se o diretor for diferente, né? Inclusive, eu vou até colocar essa frase aqui em cima. No print, né? Vocês vão ver que vai aparecer esses dois, né? Vou até botar um espaço aqui, assim, quebra de linha, né? Aqui, dar esse espaço aqui, contra o barra N. Pronto, são esses dois filmes que não foram dirigidos. Aí acontece que ele disse o seguinte, ele disse que, caso contrário, né? Caso só tenha filme dirigido por ele, né? Então eu prendo só registro de filmes dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Então vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa validação, né? Vou printar. Primeiro vou criar uma variável aqui, dizendo quantidade de filmes não dirigidos igual a 0. Aqui, né? E aqui eu vou fazer a verificação. Se o diretor for diferente, eu vou aumentar essa quantidade, né? Mais igual a 1. Inclusive eu vou botar para printar só para vocês não se perderem. Quantidade. Pronto. Vai aparecer 2, né? Que é a quantidade de filmes não dirigidos, que são esse aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Se quantidade de filmes não dirigidos for igual a 0, ou seja, se ele dirigiu todos, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou printar isso aqui. Só a registro de filmes dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Vou dar um print com esse aqui. Else, ou seja, se há um ou mais filmes que não foram dirigidos, aí eu listo. Aqui estão os dois filmes que não foram, né? Foi O Sussurro do Coração e O Conto da Princesa Kaguya. Vão ser esses dois que eu não vou adicionar na minha lista, só para mostrar para vocês. Aqui. Princesa Kaguya e o Sussurro, que é o segundo aqui. Vou executar. Só a registro de filmes dirigidos pelo Hayao Miyazaki. Vamos então agora para o exercício 3. O exercício 3 vai pedir para a gente printar na tela algumas palavras e o oposto dessas palavras. Ele vai dar aqui para a gente dois dicionários, que seriam dois dicionários não, desculpa, duas listas, que a gente vai ter que juntar em um dicionário, sendo a lista palavras as chaves do dicionário e a lista antônimos os valores do dicionário. E ele já deu a dica aqui de utilizar a função zip. E a saída é justamente essa aqui, de printar todos os autônomos das palavras. E é uma questão que não tem nenhuma entrada, então o usuário não vai ter que digitar nada, não vai ter que buscar nada pelo dicionário em si. E vamos lá. Primeiro a gente tem que justamente criar esse dicionário. Dicionário igual a anotação do dicionário. Pronto. Agora a gente vai fazer o uso da função zip que foi dita na questão. Então vamos fazer dicionário igual a dict zip. Zip não. Zip palavras antônimos. Note que a ordem importa, né? Se eu tivesse colocado zip antônimos palavras, a chave seriam os antônimos e o valor seriam as palavras. Mas como a gente quer que a chave sejam as palavras, a gente bota nessa ordem aqui. O que a gente tem que fazer então é percorrer esse dicionário e printar tanto as chaves quanto os valores.
Então vou fazer um for key value em dicionário.items. E vamos printar, print f o oposto de key. Eu vou botar esses astros aqui simples, só para deixar igualzinho ao o print do exemplo da questão. O oposto de key é value. E é basicamente isso. O que a questão vai pedir de saída são só os antônimos. A respectiva palavra, o respectivo antônimo. Vamos rodar aqui. O posto bonito é feio, o posto feliz é triste, o posto baixo é alto e o resto dos antônimos. Então vamos começar o exercício 4. Ele vai pedir o cálculo do IMC. O usuário vai digitar o nome, a idade, a altura e a massa de uma pessoa. E a gente vai ter que jogar esses atributos no dicionário. E a gente vai ter que calcular tanto o IMC e também colocar nesse dicionário, como printar na tela a classificação do IMC da pessoa, se está normal, sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. E aqui é um exemplo aqui de saída, então aqui está um exemplo de saída. A gente tem que printar tanto o dicionário como essa string aí que vai dar a classificação. Tá, vamos começar declarando o dicionário. Então pessoa igual a esse dicionário, igual a esse dicionário aqui. Vamos pedir um nome. Eu poderia já salvar esse nome dentro do dicionário, mas eu vou fazer aqui para me ajudar na hora dos prints. Então vamos lá, digite o nome da pessoa. Pessoa, nome, igual a nome. Tá, isso. Aí agora eu vou fazer o que eu disse, de colocar já o input do usuário já dentro do dicionário. Então pessoa, idade, é igual a int, input, digite a idade de nome. Foi para isso que eu usei essa variável de nome, para não ter que ficar acessando o dicionário todas as vezes. Já tem uma variável pronta para isso. Pessoa, altura é igual a float. Tanto a massa como a altura não precisam ser um float, né? Não pode ser um inteiro nem pode ser um string. Digite a altura de nome. E pessoa, massa, float, input. Digite a massa de... Tá. Então a gente já está com todos os atributos calculados na variável. E vamos agora calcular o IMC. Eu vou usar também outra variável aqui fora do dicionário para ficar um pouco mais fácil na hora de printar. Então, IMC igual a pessoa.get massa dividido por pessoa.get altura ao quadrado. Tá, aproveitando, lembrando aqui, tem duas formas da gente acessar uma variável do dicionário. Quando a gente vai só acessar e não de fato alterá-la, eu gosto de usar esse método que eu usei, pessoa.get e a chave do dicionário. Mas também tem, como está em cima, como está nessa parte aqui de cima dos inputs, a gente podia usar também pessoa, idade ou alguma outra variável. O problema é que se eu tentar acessar uma chave que não existe, sei lá, se eu botasse pessoa e MC agora, ia lançar uma exceção e o programa ia travar. Usando o pessoa.get ele não vai travar o programa, vai só não é nem mostrar a mensagem de erro, ele só vai retornar um valor null, como se fosse um valor nulo, basicamente isso. Então agora vamos salvar o IMC no dicionário. Então IMC e vamos lá. Vamos revisar algumas coisas de string aqui, vou aproveitar para isso. Eu vou criar uma variável chamada printar que vai armazenar essa string aqui e vamos começar. Vamos lá. Pessoa f nome
seu índice de massa corpórea foi de printar mais igual, ou seja, eu estou concatenando essa primeira string com a segunda que eu vou adicionar, e pessoa mais igual a foi de o IMC, né? Então eu vou usar, nesse caso eu não vou usar o F, eu vou usar o ponto .format. Também outra forma de formatar uma string foi de F foi classificado como e ponto .format IMC. Lembrando que isso aqui é só para deixar com que o float tenha só até duas casas decimais, que é o jeito que foi printado ali. Tá, então se o IMC for maior ou igual a 18.5 e IMC for menor ou igual a 24.9, printar mais igual a normal. IMC maior do que 24.9, IMC menor ou igual a 30, eu acho, 29.9, printar mais igual a sobrepeso, se não, né? IMC maior do que 9.9 e IMC menor ou igual a 40, printar mais igual a obesidade grave. Se não, vou botar o else mesmo. Não, é if IMC é maior do que 40, printar mais igual a obesidade. Esse aqui eu errei aqui, esse aqui é obesidade, esse aqui é obesidade grave. E eu vou adicionar só mais um aqui, que é o else, que seria printar mais igual a sobrepeso. E no final das contas a gente vai dar o print do dicionário em si, que é o pessoa, e o print dessa string printar. Vamos executar para ver como é que ficou. Tá o nome Vitor, sei lá, Vitor, 19, a altura 89 e o peso 78. Então ele vai printar bem direitinho aqui, edição de massa corporal foi classificada como normal. E é isso. Foi essa a questão.